Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Estamos hoje de volta com mais uma entrevista que você vai gostar bastante do tema. Antes da gente começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é importante para o canal continuar crescendo, tá? Você que tem interesse, gosta de participar, de interagir em redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Instagram e também do Telegram, que é um grupo que nós criamos para divulgar as informações, os vídeos, tudo para você ficar por dentro de todas as informações, não perder nada, tá? O link do Instagram e do Telegram está aqui embaixo na descrição, é só você clicar para ser redirecionado. Na entrevista de hoje, nós temos uma convidada especial que vai falar sobre Enem. Então, bora lá pro vídeo, bora pra vinheta, pra gente apresentar essa pessoa. Galera, essa daqui é a Alice e ela trouxe uma proposta para Muriaé que vocês já vão saber, tá? Ela é psicóloga, diretora da assessoria de estudos Contexto, tá? E nessa entrevista eu achei muito importante trazê-la para conversar um pouquinho sobre Enem, sobre ProUni, SISU, FIES, enfim. A gente vai nas escolas, né? Eu estou visitando alunos do ensino médio e eu percebi que muitos, mas muitos, não sabem o que significam SISU, o que significa, né, SISU, ProUni, muitas vezes nem sabe o que é o Enem. Então eu trouxe ela como convidada na entrevista de hoje para a gente desmistificar um pouco desse assunto, tá? Você está vendo aí na tela, o Contexto é uma assessoria de estudo que prepara candidatos para a prova do Enem, com matérias e conteúdos sempre atualizados, com professores especializados. Então você está vendo aí um pouquinho da estrutura do Contexto, com a sala climatizada, ambiente com data show, quadro, turma e sala reduzida para melhor aproveitamento do aluno. E além do acompanhamento psicológico que é feito pela Alice. Alice, seja bem-vinda, tá um prazer te receber. Gostaria que você deixasse uma palavra inicial para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alice, como o Rodolfo já explicou para vocês, eu sou psicóloga e trouxe essa proposta do Contexto aqui para Muriaé. Quando eu estava no ensino médio, eu estudei no Contexto lá na minha cidade, em Carangola, e quando vim para Muriaé, me formei em psicologia, atendo criança e adolescente, vi o quanto os alunos estão sobrecarregados no ensino médio e com essa proposta do Contexto que a gente vai falar mais para frente, né, de ser uma proposta diferente, eu vi a necessidade de trazer para cá. Perfeito. E Alice, pode parecer óbvio a pergunta que eu vou te fazer, mas eu tenho certeza que muitos que estão assistindo não sabem, né? Não sabem o que significa e o que é, para que serve, enfim. O Enem, fala pra gente um pouquinho, para quem está assistindo, desmistifica aí essa palavra, fala um pouquinho do que isso tem de importante para um aluno que faz o Enem. Então, o Enem, ele significa Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma prova que os alunos fazem no ensino médio. Alguns já fazem desde o primeiro ano, até para poder ir pegando jeito, porque é uma prova muito extensa, né, muito grande. Hoje ela é dividida em 2 dias de finais de semana diferentes, então num domingo e na outra semana no outro domingo, mas antes era sábado e domingo na mesma semana, então é uma prova muito extensa e que serve para o aluno, assim que sair do ensino médio, entrar na universidade ou numa faculdade. Legal. Né? É a forma de se inserir nesse meio acadêmico. Basicamente um vestibular, assim, a nível nacional. Isso. Perfeito. Alice, a gente sabe, né, que o Contexto está localizado aqui na Rua Doutor Silveira Brum, número 86, na sala 103. E aí eu visitei a estrutura, conheço, e eu queria saber qual que é a importância dessa assessoria para os alunos que estudam no Contexto, qual é o diferencial, né? Eu já falei um pouquinho lá no início, na preparação do texto, mas eu queria que você desse uma pincelada aí, o que vocês trazem de diferencial nessa preparação para o Enem. Uhum. No ensino médio, os alunos, como eu disse, estão muita coisa para fazer, se sentem muito sobrecarregados. Então, a proposta do Contexto
é que os alunos tenham tempo de estudar, tenham tempo de se dedicar, e a gente sabe que os resultados vão vir da mesma forma, né? Hoje a gente vê os cursos tradicionais, né? Aula de segunda a sexta e de 4 horas por dia, e aí os alunos já estão estudando período integral, então eles já estudam de manhã, estudam à tarde, chega à noite, cursinho. Então, a gente percebe como que eles ficam exaustos e como, assim, começa em fevereiro, né? Quando chega junho, julho, já tá todo mundo morto de estudar, ninguém tá querendo mais ver um texto na frente, né? Então, a gente acredita que tudo é um processo, né? Não precisa ser de uma hora para outra e fazer tudo rápido. Tudo é um processo, tudo é um caminho. Então, para você atingir o seu objetivo final do Enem, você precisa passar por um processo. Então, nossas aulas são diferentes, a gente não tem aula todos os dias, é 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Cada dia é dedicado a uma matéria, então o dia de matemática é só matemática. O dia de física é Entendi. só física, né? E assim em diante. Tem a redação também, né? Que é muito Uhum. importante. Então, eu acredito que esse é o diferencial. Além de que, como eu sou psicóloga, eu também faço acompanhamento desses alunos, porque eles têm uma pressão muito grande para essa prova, Muito grande, da escola e da sociedade, né? às vezes até Dos da pais, família, né? E muitas expectativas em cima deles que eles não conseguem nem entender qual é a expectativa deles, verdade. né? De tão expectativa dos outros que é colocada neles. Então, eu faço esse acompanhamento com os alunos também. Legal. Eu acho que você já até respondeu a próxima pergunta que eu coloquei aqui. Se existe uma metodologia própria, eu acredito que isso é uma metodologia própria do Uhum. contexto, né? Os nossos materiais também são os próprios professores que... Perfeito. E essa seria a próxima pergunta. nossos materiais são os próprios professores que fazem, né? Dessa questão da metodologia que Aham. você perguntou, né? Além desse diferencial dos horários de aula e de quantidade de dias na semana, os nossos materiais, não é nada daquelas apostilas dessa grossura, 500 apostilas, que o aluno chega e espalha aquele monte. Não, Carrega uma mochila pesada. não, aí já vai dando problema na coluna. Os alunos, os professores preparam os materiais para os alunos, porque são professores que já têm uma bagagem de Enem e de Aham. outros vestibulares, né? Então, igual aqui a gente também tem o pré-PISM, né? O pré-Enem. Então, os professores já têm uma bagagem, eles já estão acostumados com isso. Eles já são professores dedicados a isso. Então, eles fazem um material voltado para isso. E cada aula o aluno recebe material online. Aí ele pode trazer o notebook, o tablet para estudar, ou ele pode Imprimir. imprimir, fica a critério dele. Mas a gente só entrega o material no dia. Por quê? A gente entrega o material do ano, a ansiedade da pessoa não deixa ela estudar só o do dia. Está estudando matéria do dia, já está olhando o que vai estudar lá no final do ano. Então a gente entrega o material do dia para eles se concentrarem no que vai ser dado aquele dia. Que igual eu te Entendi. falei, é o processo, é o caminho. Não Uhum. é Não é tudo de afobação. uma vez. Eu trouxe uma pergunta do Francildo Pereira, que colocou lá no Instagram, na caixinha. Posso usar o Enem para entrar em cursos presenciais? Ele colocou aqui, Alice, até da Estácio. Mas eu queria que você desse um apanhado geral, sabe? Se ele perguntando, né, se o Enem consegue usar para ingressar em cursos presenciais. E aí, se você puder falar um pouquinho, né, ProUni, Sisu, Fies, que eu acho que você vai estar respondendo à dúvida dele. Você vai fazer a prova do Enem e Uhum. para sua nota servir para você entrar em alguma faculdade, seja federal, seja privada, você precisa lançar essa nota em algumas plataformas. Então, o Sisu ele vai te direcionar para universidades federais e o ProUni e o FIES ele é voltado para universidades particulares. Uhum. Acredito que a Estácio aceite, né, Sim. tanto o FIES quanto o ProUni. O ProUni ele tem bolsas de 50% ou de 100%, Uhum. de 50% ou de 100%. E, por exemplo, se você conseguir a bolsa de 50%, os outros 50% você vai pagar na mensalidade. Se Entendi. você conseguir de 100%, você está isento daquele valor. Uhum. E o FIES é um financiamento. O FIES também tem bolsas. Então, vamos supor assim, você consegue 70% de bolsa no FIES. Esses 30% você vai pagar ao longo dos anos. E aí tem toda várias regras em cima disso, mas é um financiamento. Naquele Entendi. momento você não paga, mas depois de um tempo você vai pagar Uhum. pelo que você financiou. E o ProUni não. O
ProUni, você não precisa pagar depois. Entendi. A gente estava falando, né, sobre a ansiedade desses alunos de Enem, que estão saindo do ensino médio, e aí eu queria que você, como pessoa de psicóloga, falasse um pouquinho por que esses alunos, a gente já deu uma pincelada, mas por que esses alunos, eles saem tão preocupados, ou eles estão tão preocupados com essa prova do Enem? É o que a gente estava conversando nas perguntas anteriores. São tantas expectativas que eles ficam querendo cumprir. Às vezes nem sabe expectativa de quê, mas só quer cumprir. Às vezes não sabe nem o curso, Não né? sabe nem o curso que quer fazer. Mas você pensa, como que é uma pressão muito grande que é colocada nesses alunos? Alunos aí do terceiro ano, eles estão com 17, alguns fazendo 18 anos, essa faixa etária. Uhum. Você pensa você, com 18 anos, ter que escolher a carreira da sua vida. Então, eu acredito que essa pressão que eles sentem, essa ansiedade, é porque é depositada uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande nessa prova do Enem, como se fosse a única chance. Como se fosse a única opção e oportunidade que ele vai ter na vida toda, ou né? já era, você nunca mais vai ser ninguém. Uhum. E não é, né? Você pode passar no Enem, começar a fazer um curso e ver que não é esse curso e mudar. Você pode passar no Enem e gostar do curso e formar e fazer isso o resto da vida. Ou você pode, por exemplo, eu passei psicóloga, formei. Pode ser que daqui a um tempo eu não queira mais atuar como psicóloga, eu vou fazer outro curso, não tem problema nenhum. Só que quando eles estão no ensino médio, se fala tanto Enem, 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 na cabeça deles o tempo todo, que eles não veem outra saída. Então é como se fosse a única chance. Então acho que a pressão, a ansiedade vem disso. Porque eles dedicam tudo e colocam todas as fichas no Enem, né? E a gente sabe, depois que a gente vai amadurecendo, a gente sabe que não é assim. Mas entenda a ansiedade deles, porque é muita coisa que eles escutam, né? E é preciso relaxar e ter calma e entender. Muitas pessoas, já escutei relatos, a minha turma, por exemplo, começou com 100 alunos, quando eu formei não tinha nem 50. Mas por quê? Tem que passar, tem que escolher um curso, aí escolhe qualquer um só para fazer e ver que não é aquilo. Então, é preciso ter maturidade também, tranquilidade nessas horas, né? E é engraçado que nós já passamos por essa fase. E é interessante quando a gente olha para trás e vê que toda aquela ansiedade, aquela angústia, aquele desespero era uma coisa tão simples que hoje, com a idade que a gente tem, mais amadurecido, inserido no mercado de trabalho, a gente vê, a gente sofreu por pouca coisa, uma coisa que não tinha necessidade, né? Alice, a partir de qual idade esses alunos podem começar a se preparar para a prova do Enem? Existe, assim, uma data? O que é o ideal para eles já se prepararem de uma maneira tranquila, sem que isso seja um peso? É o que eu falei, né? É um processo. Então não adianta você começar a estudar só no terceiro ano. Às vezes vai ter gente que vai ter mais facilidade e no terceiro ano já vai conseguir. Isso também vai de cada um. Mas como é um processo, é o seu aprendizado da vida toda. Então, se você não fez um fundamental bem feito, o seu ensino médio não vai ser tão bem feito, porque você não aprendeu as coisas básicas. Então, é um processo. Agora, se preparar mesmo para o Enem, pelo menos no segundo ano. Uhum. Porque é o que eu sempre falo com os alunos. Tentem fazer o Enem no segundo ano para não chegar no terceiro e assustar com aquela prova gigante. Então, faz no segundo ano e depois faz no terceiro para valer mesmo, né? O Enem, ele pega matérias do ensino médio. Então, você precisa fazer um ensino médio bem feito. Primeiro ano bem feito, segundo bem feito, terceiro, para você chegar no Enem preparado. A maioria dos cursinhos e dos alunos que procuram, já procuram no terceiro ano, que aí é um intensivão mesmo. Entendi. É a escola e o curso para dar aquela reforçada, né? Mas você precisa, ao longo do seu ensino médio, fazer se dedicar às matérias para você poder conseguir ter um desenvolvimento bom, um resultado bom. Entendi. Qual que é a importância desses alunos se prepararem para o Enem com uma assessoria de estudo como contexto? Qual que é a diferença dele se preparar sozinho ou só com o ensino médio, né, da escola, para quem se prepara com um cursinho?
Acredito que é o direcionamento. No cursinho você vai ter um direcionamento melhor daquilo que precisa ser estudado. Às vezes em casa a gente fica flutuando, né, sem saber o que precisa estudar, né? E no cursinho você vai reforçar o que é necessário mesmo para o Enem. Como eu disse, os professores já são acostumados, então eles não vão ficar batendo numa tecla que não cai, que no Enem não cobra. Então é importante o cursinho por isso, porque você vai seguir na escola com as matérias que você precisa seguir para passar de ano, porque também não adianta, né? Passar no Enem não passa de ano, tem que passar de ano. E no cursinho para direcionar e reforçar o que realmente precisa. E aí me veio aqui agora na cabeça, lembrei de uma coisa que era para eu ter falado na pergunta anterior. Você falou, né, de fazer o Enem no segundo e no terceiro ano. Alguns programas, como o ProUni, o SISU e o FIES, eles também aceitam a nota anterior. Às vezes o aluno tirou uma nota melhor quando estava no segundo e uma nota pior no terceiro ano, ele pode jogar a nota maior, que foi a do segundo, nesse exemplo. Então também tem essa vantagem de fazer mais de uma vez, né, mais de um ano o Enem. Tem que fazer, porque a prova, ela não é uma prova difícil, mas ela é uma prova cansativa. Então você precisa ir antes para conhecer, se não assustar com ela, né? Alice, a gente está chegando ao final da entrevista e nesse sentido, né, da ansiedade, da angústia, da dificuldade, do desespero desses alunos que estão nos assistindo, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, para quem está se preparando para o Enem. Fica à vontade, pode falar aí o que você quer deixar de recado e de deixar marcado para eles. Você estava falando, né, que a gente já passou por isso. E que hoje a gente vê, nossa, não precisava sofrer daquele jeito que eu sofri, mas precisava, sabe? Pra gente ser quem a gente é hoje, a gente precisava passar por tudo que a gente passou. Então não adianta eu falar com eles, ai, calma, relaxa que vai passar, porque não vai. É preciso viver todas as etapas da vida. Então vai ficar ansioso sim, vai ficar nervoso sim, vai dar dor de barriga, mas tentem levar da melhor forma, porque já é pesado demais as expectativas que as pessoas colocam em cima deles. Então, com eles, eles precisam ser leves, né? Não se cobrarem tanto. Eu vi uma frase esses dias que a menina falou assim: se eu tratasse os meus amigos como eu me trato, eu não teria amigos. Ou seja, ela se cobra tanto, ela se maltrata tanto que os outros não se portariam. Então, se trate bem, tenha paciência com você, acredite no seu processo, faça com calma, não aposte todas as fichas no Enem, porque tem outras oportunidades. Se não passar esse ano, tem o ano que vem. E é isso, ser o mais leve possível, porque tá tudo pesado demais. Pessoal, essa foi a Alice. Quero te agradecer pela disponibilidade, pela oportunidade de conversar um pouquinho e de passar um pouco da mensagem, né, do Enem para esses alunos, para a audiência que está, né, assistindo o vídeo. Galera, a gente encerrou essa entrevista do Enem. Eu quero avisar você que acompanha aqui o canal. Esse é só um primeiro conteúdo sobre o Enem. A partir desse segundo semestre, a gente vai trazer mais informações sobre o Enem, como aulão de redação, preparação de um plano de estudo para o Enem e muito mais conteúdo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o contexto, aqui embaixo na descrição tem o link do WhatsApp para você ser redirecionado, tem o Instagram, e já está aparecendo aqui também na tela o contato do WhatsApp. Faz a leitura desse QR Code que está aqui na tela, que você vai ser redirecionado, tá? Estão com matrículas abertas para intensivão do Enem, que começa agora a partir de agosto. Então não perde essa oportunidade, tá bom? Galera, o vídeo de hoje foi esse, a entrevista de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado desse tema, tá? Valeu, tchau, tchau e até a próxima entrevista.